Boa Oi, oi, noite. boa noite. Tudo bem contigo? Tudo certo e com você? Tudo bem. Como é que tá a quarentena? Tá ainda, né? EAD, aquelas Tá indo? coisas. Mas tu tá em Campinas ou não? Eu tô em Campinas. Eu Tá em voltei aqui pra Campinas. Campinas, Uhum. deixei as coisas lá. Eu vim pra um final de semana e E estou. acabou. Eu fiz a mesma coisa também. Aí, no final, vamos vivendo como é possível. Então, nossa, tão legal. Ai, Mas então Bia, tá. Tem bastante gente entrando já. Vamos esperar um pouquinho, né? Ai, aham. Não, eu vou deixar eu sou avisado que meio. a Lola vai interromper algumas vezes, entendeu? Tá Tudo vendo, bem. né? Sim, estou ouvindo. Ela é tua cachorra? Isso? Tua É, cadelinha? é Ai, que um. amor. Ela fica só no quintal, mas dá pra ouvir aqui do corredor. Sim, sim. Ah, mas tranquilo. Isso é o de menos. O importante é estarmos aqui, estar com você, poder conversar um pouco contigo. Queria começar então falando um pouco sobre a Feira Brasileira de Jovens Cientistas, que foi um evento, né, criado este ano, na verdade, a gente vai estar na nossa primeira edição, que vai acontecer em junho, e foi idealizado por ex-participantes de feiras de ciências. E a nossa ideia, na verdade, começou antes da quarentena, então a gente tinha como ideia, porque muitas vezes a gente participava das feiras de ciências, mas a gente não tinha dinheiro para ir participar, tinha que fazer vaquinha, era em outro estado, era em outro país, era muito difícil, muito gasto. Então, a gente idealizou um evento virtual, uma feira científica virtual, por conta dessa questão socioeconômica, que muitas vezes acaba sendo um problema para vários participantes. E aí surgiu assim, mas no fim a gente entrou num período sem Isso. precedentes na história, e acabou dando super certo, porque vai ser uma feira científica virtual. A gente está com as inscrições abertas para projetos de pesquisa até dia 26, agora de abril. E também tem um pouco mais de tempo para as inscrições sem projeto de pesquisa, que daí é para jovens que ainda não fizeram pesquisa, mas têm interesse em começar, em aprender sobre isso. Então, vai ter muita coisa legal. Nosso evento está sendo patrocinado pela Crimson Education. E a gente vai ter vários prêmios também. Tem credencial para a Feira Internacional. Vai ser bem legal. Vai ter workshop, vai ter maratona de inovação. Vai ter muita coisa, vai ser bem divertido. E para movimentar um pouco as nossas inscrições, trazer uma história inspiradora, a gente quis te convidar para vir conversar com a gente. Então, eu queria primeiramente agradecer por ter aceito o nosso convite. Tu sabe, a gente já é amiga, né? Então, te admiro demais. Ah, tá bom. Eu que te admiro, né? Vamos combinar. Ah, tá. Tá, então é recíproco, beleza? Combinado? E Eu queria começar em. Desculpa, pode falar. eu ia falar aqui sobre a feira, que eu não sei se você acabou citando, que ela é pré-universitária, né? Para o pessoal aí se atentar, o pessoal do ensino médio, e ainda também funciona para quem ainda não entrou na universidade, né? Que acabou de ser no ensino médio. Isso, exato. Uhum, exato. Quem tá naquele ano sabático, quem tá fazendo cursinho, pode participar também. E vai Presencial. ser bem legal. Uhum. É porque teve muita gente que às vezes terminou, não começou a faculdade, mas também não Sim. tem como participar, então a gente está aceitando. E aí também tem como, enfim, ensino médio normal, ensino médio técnico, escola pública, escola particular, escola internacional. A gente aceita todo mundo com e sem projeto. E para começar, então, nossa live com Maria Penaquim, uma jovem cientista maravilhosa. Ela estudou em Campinas, na Escola Estadual Culto à Ciência, e agora ela é estudante da USP. Olha que chique, gente. Ela está estudando engenharia química. E eu vou deixar tu se apresentar, então, se quiser contar um pouquinho da tua jornada, de como tu veio parar aqui. Então, eu fiz ensino médio na Escola Estadual Culta Ciência de Campinas, que foi a escola que Santos Dumont estudou. É a escola mais antiga do Muito Brasil, legal funciona isso. no lugar. É muito viagem, né? Muito bizarro. E aí, quando eu entrei lá, eu conheci pré-iniciação científica, porque antes eu não fazia ideia do que era. E muita gente tem um contato com o fundamental, mas muita gente, assim, só conhece no ensino médio. E tudo bem. E, e aí eu conheci com as duas orientadoras de lá, que já trabalhavam com isso, comecei a me envolver. E, cara, no meio de tudo isso, antes eu queria engenharia ambiental, aí eu mudei para engenharia química, entendeu? Então,
eu queria, assim, definidíssimo engenharia ambiental. Daí eu descobri que, na verdade, era engenharia química que eu queria. Por conta de projeto, por conta de feira. Então, tá tudo super relacionado, desde o ensino médio até hoje. E eu ainda me interesso muito por isso, por pesquisa na área de sustentabilidade, que foi o que eu trabalhei no ensino médio, e o que eu quero continuar trabalhando. Show. E, tipo, antes de tu entrar no ensino médio, na cultociência, tu tinha esse interesse? Tu pensava em ser cientista? Como que isso surgiu, assim, na tua vida? Então, o meu avô, ele queria ser físico, mas ele não conseguiu, mas ele queria. Então ele passava essa ideia, entendeu, pra mim. E ele faleceu antes de eu entrar no ensino médio, por isso, inclusive, eu fui pro Culta Ciência. Eu tive mais vontade de ir pro Culta Ciência, porque ele estudou lá também, durante, Nossa, que durante massa. e daí eu falei, não, eu preciso ir pra lá, eu preciso ir pra lá. E aí foi a escola que eu comecei a enxergar a ciência com outros olhos. Antes eu gostava, assim, as minhas áreas de mais afinidade eram ali ciências do fundamental, tal, matemática, essas coisas. Mas nada assim, tipo, eu posso criar, entendeu? É só uma coisa, eu vou estudar isso pontualmente, gosto desse tema, mas não, tipo, eu posso fazer parte do movimento de ciência. E, e durante esse ensino médio, que foi a parte que eu fiquei com o meu avô e tal também, eu tive um pequeno contato com feiras de ciências, ali dentro, aquela feira interna do colégio, sabe? Só que são projetos já Uhum. pré-claros, que antes de você fazer, você já sabe o resultado mais ou menos e tal. Então, o interesse pela ciência como forma de estou dentro dela veio mesmo no ensino médio. Uhum. Sim, sim. É, eu acho que isso é bem comum até em escolas de ensino fundamental, né? Ter, tipo, essas mostras, mas nada muito de criar um projeto, enfim. E eu queria te perguntar, então, como que surgiu o teu projeto, né? Assim, passando do interesse para a ciência para o projeto, que, nossa, é muito incrível, eu considero maravilhoso, né? Meio inclinada, assim, a falar, né? Mas, exatamente. Então, no final, então, bioplásticos realmente são incríveis e eu ainda quero trabalhar muito com eles, tantos bioativos e tal. E sobre o biocanudo, eu comecei quando foi em 2000 e a gente já está em 2020, foi em 2018 que eu comecei a trabalhar com ele, então no meu segundo ano do ensino médio. E foi também o ano que proibiu, no Rio de Janeiro, os canudinhos plásticos. Então era uma coisa que estava ascendendo na mídia, toda essa ideia de canudos plásticos no meio ambiente, e eles são uma coisa pequena, mas eles fazem uma grande diferença, e todas essas coisas. Uhum, E aí começou na minha cidade, em São Paulo, tal, depois também no sul, em outras cidades de praia do Nordeste, e aí começou a crescer esse movimento. E eu falei, poxa, isso é uma coisa que está me incomodando, isso é uma coisa que eu vejo que muitos amigos meus, quando eu falo, para de usar canudinho, ele fala, mas eu vou usar o quê? E aí ainda também não tinham tantas soluções. E eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Vi que muitos canudos que são chamados de biodegradáveis, na verdade, não são nada biodegradáveis, que ainda estão aí em circulação. Também notei que muitos dos canudos reutilizáveis, que tem uma proposta super bacana, então de bambu, inox e tal, às vezes as pessoas esquecem, aí acaba caindo naquilo de preciso com essa mesma substituição direta do canudo plástico que a gente já tinha antes. E aí eu falei assim, não, vou entrar nisso daí. E comecei a desenvolver um bioplástico. Só que daí, quando você vai pesquisar bioplástico, aparecem aqueles de amido de milho e tal, que já são os mais tradicionais. E eu não queria cair nos mais tradicionais, porque eu queria fazer o meu, sabe? E como eu já falei, não tem nada a perder, né? Vamos testar. E testei a base de inhame, que já era um alimento que eu usava na cozinha de casa. O que eu achei muito legal do inhame, depois de um tempo de pesquisa, foi que eu não precisava extrair o amido dele. Então eu utilizava, tipo, quase totalmente o ingrediente. E isso foi um diferencial para os outros bioplásticos que eram trabalhados, assim, principalmente naquela época. E aí eu comecei a desenvolver o canudinho. Então eu queria um bioplástico maleável, comestível, né? Porque o biocanudo é comestível para ter esse diferencial também. Tipo, ele tá tão tudo bem você usar ele que você pode até comer, pode até pro seu organismo, entendeu? Então, mais ou menos com essa ideia. E aí eu comecei a trabalhar com esse projeto. E ele foi desenvolvendo, e linha vegana, e sabores, e cores e tal. muito massa, muito massa. E, tipo, a tua escola, né, ela tem uma tradição, tanto é que o nome dela é de culto à ciência.
Mas como era questão de infraestrutura, tu teve que fazer coisa do teu projeto fora da escola, enfim. Essa questão, Então, assim, mais de teste mesmo. sim. Então, os testes, eu comecei a trabalhar com biocanudo em julho em casa. Então, começou na cozinha. Fica a dica aí pra quarentena, meninas. Casa, na panela mesmo. E aí, eu levei essas coisas pro laboratório, lógico, para trabalhar com todas as coisas que a gente trabalha no laboratório, né? Porque não é tudo também que a cozinha de casa suporta. E aí, tem laboratório no Culta Ciência, inclusive tem 3 laboratórios. Só que é o laboratório, sabe? Eles não são completamente equipados e coisas do tipo. Porque, lógico que tem os laboratórios, porque era uma escola, o Culta Ciência, o prédio já foi uma escola particular, entendeu? Então, ele tem a estrutura, tem as bancadas e tal, mas o que a gente coloca hoje tem muita vidraria quebrada e coisas assim que acaba tendo várias defasagens. Então, o que eu mais extraía mesmo era o ambiente do laboratório, balança, aquelas coisas mais básicas. E, e para começar a aprofundar na pesquisa, eu tive um apoio da Unicamp, eu utilizei, que é a Universidade daqui de Campinas, né? Eu utilizei, eu fui algumas vezes lá, utilizei o laboratório do Instituto de Química e para dar uma afinada, né, no projeto. E foi isso. Foram as vezes. Mas mostrar que também dá para fazer dentro de casa, né? Muitas vezes a gente acaba não tendo infraestrutura, a gente, enfim, pesquisa no ensino médio não é a mesma coisa que universitária, né? São coisas diferentes. E mesmo assim não é porque a gente não tem as coisas que a gente tem que desistir, né? Muitas vezes a gente acaba sofrendo muito com essa questão de infraestrutura, mas eu acho que isso que é muito bonito, sabe? Mostrar que a gente dá um jeito, usa o liquidificador da mãe, quebra as coisas. Alguns mixers, sabe? Porque eu usava mixer pra mexer com inhame antes. E aí, uns dois, tipo, de verdade. Ai, muito triste. E, e deu pra fazer um canudo em casa, inclusive. Os primeiros canudos foram 100% em Uhum. casa. Nossa, Acho que que massa. foi mais assim, medir, sabe? Tudo certinho, deixar a coisa Uhum. mais. Bom, menos informal, mas a parte de fazer o canudo mesmo é super possível fazer numa cozinha. Muito massa, muito massa. Eu já vi que tem uma pergunta aqui embaixo, então se vocês tiverem dúvidas, podem mandar que depois a gente vai responder mais pro finalzinho daí. Só para deixar avisado pro pessoal que pode interagir, que depois a gente vê tudo e vai respondendo. Outra coisa que eu queria falar, assim, em relação ao teu projeto é, tipo, não só no teu projeto, eu acho que durante a tua trajetória científica, era te perguntar sobre as tuas dificuldades, o que que tu acha que tu mais aprendeu durante esse caminho na iniciação científica no ensino médio. Então, sobre dificuldade, eu acho que é o mais padrão de todas, que é a parte de dinheiro mesmo. Assim, por exemplo, minha primeira feira foi a Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia, que acontece no Recife. E aí, todo aquele lance de a gente, na época, era um núcleo de iniciação científica, que ainda tem no Culta Ciência, que foi formado quando eu comecei, o pessoal da minha turma assim também começou, e aí a gente não sei se está indo a conexão. Tá Agora normal? voltou. Voltou? Agora voltou. Uhum. Deu E uma aí, trancada. pequenos erros técnicos. E daí precisava levar toda a galera que tinha passado lá pro Recife. E aí a gente vendia. Nossa, a gente comprou uma máquina de algodão doce na escola pra ficar fazendo algodão doce, porque não podia vender a mesma coisa que vendia na cantina. E aí começou a situação. Vamos inventar. E aí, algodão doce e tudo mais. E o pessoal também mandava demais, o pessoal do núcleo de iniciação científica. Mas eu acho que essa foi a maior problemática, né? Porque a gente precisa se deslocar para várias feiras e pagar banner. Tem algumas feiras que exigem alguns outros tipos de banner, que também fica meio caro. E aí você precisa de dinheiro, Sim, né? Para tudo sim. isso. E a outra pergunta foram duas. Acho que era Bah, sobre. Não lembro mais também. bah, também não lembro. É a primeira, depois Não sei. sumiu. Bah, não lembro.
Ai, depois a gente vai falar disso de certo, vai surgir, gente, é isso, duas esquecidas, acontece. Mas aproveitando que tu falou dessa questão da Felicity, lembrei a pergunta, ó, vai vir junto nessa, então. Como é que foi as tuas experiências em feiras de ciências, assim, de quais que tu participou e qual foi o maior aprendizado, a maior recompensa que isso te trouxe? Bom, eu participei já da Felicity, da Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, a Febrace, que foi onde eu conheci um pouco mais perto a USP, e agora eu tô lá, é bem legal essa relação, inclusive, eu fico bem feliz com isso. E a Mostratec, né, que acontece aí no Sul, a feira da 3M, que acontece aqui perto, também é para o pessoal mais do estado de São Paulo, Uhum, tem a estadual de São Paulo mesmo. Bom, algumas feiras aí que foram passando, alguns outros movimentos, congressos que eu acabei indo e tal, não são só feiras, né, que o projeto pode te levar. E eu acho que o que eu mais aprendi foi que você nunca, nunca, nunca deve duvidar do potencial de um jovem. Não que eu duvidasse, mas que realmente isso é tipo impossível, porque eles são capazes de absolutamente tudo. Nós somos capazes de absolutamente tudo. Porque aparecem umas coisas incríveis e assim, geniais. Que você fala, como que não tinham pensado nisso antes? Como que não estão olhando para isso, sabe? E eu acho que tudo isso que a ciência vai te envolvendo, quando você está dentro de uma feira e observa tanta gente com os olhos brilhando, contando sobre o seu projeto, é isso que foi o maior aprendizado. Acredite no que você faz. E bota fé naquilo que é bom e que vai dar certo, porque todo mundo numa feira tem que fazer isso e fica todo mundo lá falando sobre o seu projeto com os olhos brilhando. E isso é fascinante, porque todo mundo está em busca do mesmo objetivo de fazer com que aquilo seja uma pecinha para melhorar a sociedade num todo, né? sim, sim. Nossa, é muito lindo isso, assim. Eu acho que conhecer outros jovens também te fortalece muito e te faz crescer muito, porque tu percebe que tu não tá nessa sozinho, que tem muitas outras pessoas da tua idade se desafiando a fazer pesquisa, a se envolver em coisas diferentes. Eu acho que isso é muito, muito inspirador, assim. Realmente é muito bonito e sem falar nas amizades, né? Tipo, a gente virou amiga por causa disso, sabe? Então, acho que isso é muito legal, assim. Tipo, são coisas que a gente leva pra vida mesmo. Foi muito bonita a tua resposta, concordo 100%. E aí, falando sobre essa questão das tuas ciências, do teu projeto, uma coisa que eu mesma sempre tive curiosidade, nunca tinha te perguntado, era como surgiu o Instagram do Biocanudo, porque eu acho que tipo, ele foi um dos primeiros Instagrams de projetos de pesquisa do ensino médio a surgir. Eu lembro que era o Biocanudo, entendeu? Tipo assim, o Biocanudo é o famoso, o Biocanudo é o precursor quase, sabe? E quais são teus próximos passos, assim, com esse projeto? Tu pretende criar uma startup, uma empresa, enfim, como é que vai funcionar essa parte? Então, o Instagram foi a primeira coisa de todas, então eu estava fazendo pesquisa bibliográfica, assim, e já estava no Instagram, porque eu sou uma pessoa que sempre fui muito ligada em redes sociais. Eu gosto muito de redes sociais e eu sempre achei muito importante, tipo, quando eu era mais nova, eu criei no Facebook, porque eu só tinha Facebook na época também, acho que nem tinha Instagram. E aí, eu criei uma página de sustentabilidade no Facebook que tiveram, tipo, Que 5 massa. inscritos. Então sempre foi muito interessante tentar passar alguma coisa, sabe? Tipo, eu sei uma coisa, eu vou passar uma coisa. Eu sei 20 coisas, eu vou passar 20 coisas. Não é uma questão de quantidade de conteúdo, mas de querer transmitir aquilo que eu tenho. E eu acho que veio muito isso o Instagram do Biocanudo. Porque ele foi a primeira coisa que eu quis fazer no projeto. Eu falei, não adianta nada eu fazer um projeto e deixar, tipo, guardado pra mim, se eu tenho vontade de mostrar pras pessoas. Então, vamos mostrar do jeito que é hoje em dia, né? Com as redes sociais. E aí veio o Instagram do Biocanudo. Muito E massa. os próximos passos. No momento, por conta da quarentena também, ele está super pendente, pintado, assim, o Biocanudo. Porque eu quero começar com iniciação científica dentro da universidade. Tô olhando firme para alguns professores que trabalham com isso. Mas eu tive um mês de aula. E eu Sim. preciso desenvolver a ideia.
para orientação na graduação agora, né? Então, ele tá meio pendurado. O biocanudo talvez não apareça exatamente como um canudo, não é a ideia que eu mais tenho na cabeça, mas continuar com a linha desse bioplástico, continuar trabalhando com a matéria-prima que eu uso, que é o inhame, porque é um tubérculo que dá para extrair muita coisa, e é do Brasil, e tem várias coisas que me chamam a atenção para ele. Então, eu quero continuar nessa linha de pesquisa, e como eu disse, talvez não com o formato do canudo, talvez também com o formato do canudo, isso é uma coisa também, Uhum. porque é um bioplástico, a gente pode mexer ele para fazer outras coisas, né? Para destinar a outros Sim, produtos. sim. Inclusive, uma das perguntas que tinha tido aqui no chat era como é que estava a faculdade, mas acho que já foi respondida, né? Parada. Mas tu gostou, assim, da tua primeira semana, Oi? Enfim, tua primeira impressão foi boa? Gostou de ter ido pra lá, nem Sim. que seja ter ficado um tempinho só? Então, eu passei um mês Mas, lá, mas nesse um mês deu tempo de, assim, conhecer. Na primeira semana a gente teve um tourzinho, assim, sabe? Para conhecer alguns laboratórios. É a escola de engenharia de Lorena, né? Então só tem engenheiro. E, então só um pessoal de exatas, assim, na verdade, adora. E confesso que. Não, brincadeira. Mas aí tem muitos laboratórios que são bem interessantes, algumas linhas de pesquisa mas, também que eu estou procurando. Inclusive, aí entra também o lance de estar de quarentena e com acesso a periódicos online. Estou lendo periódicos que são desenvolvidos lá na universidade que eu estou agora, para poder conhecer mais sobre as frentes de pesquisa de lá de dentro. Então, isso é muito interessante, estar dentro de um universo de graduação, porque, por exemplo, eu estou dentro de uma universidade que tem vários campos, né? Eu estou no de Lorena, mas aí eu uhum, tenho uma conexão com vários outros campos e assim vai crescendo pesquisa, que é uma coisa que inclusive devia existir no ensino médio, toda essa conexão, talvez uma rede de escolas no ensino médio, no fundamental, mas essa rede já existe na graduação e isso é muito interessante e é isso que eu estou muito encantada no momento. Como as coisas se uhum. conectam, como está todo mundo interessado em descobrir e pesquisar e nesse lance, sabe? Nesse mundo. Então é muito gostoso, estou gostando muito. Ai, que bom. Tua mãe falou que tu festou bastante também. Ela escreveu Tá te isso? dedurando aí. Ah, é mesmo, festou bastante. Ah, acontece, né? Tem também. Mas faz. Inclusive um dos comentários que a gente tinha tido antes era tipo, nossa, eu queria fazer isso, mas eu não sou tão inteligente. Como é que foi essa questão, assim, pra ti no ensino médio? Tu tinha um equilíbrio? Era 100% projeto? Ou, enfim, como é que tu lidava com essa questão de dedicação? De festa, né? Porque a gente é adolescente, a gente é jovem, tem mais o que festar mesmo. 100% projeto, acho que é nunca super saudável, né? Ou talvez seja 100% projeto, só que não o projeto na forma que a gente está acostumado. Tipo, não é 100% na frente de um computador fazendo relatório ou 100% com um jaleco dentro de um laboratório. Mas é 100% conectado naquilo, porque se você está fazendo um projeto, é uma coisa que te motiva. Então, independente se você está na festa onde você está, talvez surja aquele assunto e talvez aquilo também faça parte da sua pesquisa. Não vou usar o canudinho aqui na festa, viu? Você se conecta com pessoas e essa troca de informação também faz parte da pesquisa, né? Então, eu acho que existe também essa parte de pesquisa informal, de ver a opinião das pessoas e de viver numa sociedade, e a partir daí que a gente começou a fazer ciência e a partir daí que a gente vai fazendo a ciência. Né? Então, não tem como se isolar das coisas e acho que nem é saudável se privar das coisas. Sim, sim, concordo. E tu era, tipo, a melhor da turma ou era a melhor no teu projeto? Não, eu não era a melhor da turma. Tinha, por exemplo, outra pessoa que era um dos meus melhores amigos que era o melhor da turma. Aí é uma questão irritante, entendeu? Mas, enfim, tem um documentário da Malala esses dias. E ela. Um documentário não, um filme. Enfim. E aí ela também falando que ela tira muitas notas ruins e que não é porque ela tem um Nobel que ela não tem problemas em matemática, por exemplo.
E todo mundo tem problemas em várias áreas e pega recuperação, e mesmo assim você pode ter um projeto que está dentro de uma feira de ciências. Porque uma coisa não está conectada na outra, necessariamente. Exato. E eu sempre fui uma boa aluna, mas porque também eu acho que eu sempre gostei de estudar e sempre. Eu tenho um lance com atenção muito forte, então dentro da sala de aula eu presto muita atenção naquilo. E eu acho que isso sempre foi uma coisa que me ajudou. Porque eu não consigo me distrair muito com as outras coisas. Ajudou nessa questão, porque também se eu estiver assistindo TV, alguém me chamar ou pegar fogo, eu não presto atenção. Porque eu tô, tipo, assistindo TV. E então eu acho que vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que é mais do tipo que precisa ficar horas lendo livros para entender o conteúdo. Tem gente que conversa com o espelho. E é a mesma coisa. Tem gente que está fazendo um projeto de feira de ciências e é o melhor da turma, e é o CDF. E tem gente que não é. Tem gente que tudo bem não ser. E se você encaixar a sua personalidade bem dentro daquilo que você quer fazer, vai dar tudo certo. Muito bem. E eu queria pegar esse gancho, já vi que tem aqui no nosso comentário, era uma das perguntas que eu queria fazer, que é como começar um projeto, quais as dicas para quem quer fazer ou está desenvolvendo um projeto. É até Então, difícil. é difícil porque é quarentena, né? Tem esse. Ah, mas você começou na cozinha de casa! É verdade. Mas, bom, o que. Uma dica para as pessoas, para o pessoal que está começando o projeto agora, é que eu acho que o mais importante é que a gente precisa fazer um projeto que a gente goste. Então, que a gente tenha um real significado nele. Não adianta você se envolver num tema que você não se importa. Porque existem coisas que a gente não se importa ou que não tem afinidade. A gente não precisa amar tudo. E você pegar aquilo que te motiva. Então, no meu caso, pesquisas na área da sustentabilidade, é o que eu tenho afinidade. Isso é um ponto que é muito importante para mim. Porque, porque aí, se der alguma coisa errada no meio do projeto, eu vou pensar naquele meu objetivo maior e pessoal. E tudo bem, deu errado, mas eu vou continuar porque o objetivo é maior do que isso. E isso é muito importante. Então, o conselho é: pega um tema que te incomoda realmente. Não é porque o seu orientador, o seu amigo, ou porque tá todo mundo fazendo nas feiras de ciência. Porque de vez em quando tem umas coisas que tá todo mundo fazendo nas feiras de ciência. E aí, você só pega aquele tema e tenta trabalhar, aí dá errado e você fica desmotivado. Então, vamos trabalhar com coisas que realmente nos motivam. Eu acho que esse é a principal coisa. Muito bem. Olha aí. Dicas inspiradoras da Maria Penaquinha aqui na nossa live da Feira Brasileira de Jovens Cientistas, com inscrições abertas até dia 26 de abril para projetos e mais um tempinho aí até maio para quem é estudante sem projeto. Então, corre que ainda dá tempo de se inscrever. E agora, continuando o nosso tema, né, nossa conversa, tu falou assim nessa questão do teu orientador quer fazer, né? Enfim, então eu queria te perguntar assim, qual a importância da orientação na pesquisa? Qual que, assim, qual que foi esse papel da orientação para ti no teu decorrer, na tua trajetória, enfim? Eu acho que a importância dos orientadores tá na parte do rigor científico, que é muito importante, na segurança na hora de fazer as coisas, que é muito importante. Tem gente que mexe com projetos com, que são perigosos e que precisam seguir uma série de coisas de segurança e tal, e normas, e o orientador é aquela pessoa que está lá para te orientar. Então, você como estudante do ensino médio, do fundamental, ou até mesmo da graduação, né? Às vezes, ou seja, ou melhor, sempre, não tem todas aquelas informações, né? E você precisa de alguém que tenha passado por aquilo e que saiba lidar com aquelas situações. Então, a importância dos orientadores, das orientadoras que eu tive para mim, eram, além daquele papel de te motivar, tipo, vai dar tudo certo, respira fundo, vai lá e fala o que você tem para falar. Oi, Agora oi. voltou. Eba! Então, então, além desse papel motivacional que os orientadores têm, tem esse outro lado da segurança da ciência e também das normas e critérios científicos, desde um relatório até como você vai se portar numa feira.
porque essas coisas também são importantes, né? Mesmo a ciência tem o lado incrível da curiosidade e de você levar a ideia, porque eu acho muito importante também a iniciativa ser do jovem, né? Que a ideia seja do jovem. Também é muito importante essa parte do rigor e do critério científico, lógico. Muito bem. Isso aí. Por que que tu acha que os jovens eles devem se envolver com esse tipo de projeto? Assim, o que que tu acha que isso contribui para a nossa vida? Enfim. Acho que não são jovens, né? Todo mundo, quando se deparar com a ciência e tiver vontade de fazer, faça. Mas, em especial para os jovens, que o quanto antes você começar, mais aquilo vai ser natural. Então, mais você vai observar um processo e vai falar, nossa, ocorre ciência ali. Porque, na verdade, tem uma metodologia em tudo, né? E quando você começa a se envolver na pré-iniciação científica ou na iniciação científica, você começa a notar a metodologia das coisas. E tudo isso vai ficando natural com o tempo. Então, se você introduz um projeto numa criança do Fundamental 1, mesmo que seja um projeto mais simples, lógico, adaptado para a idade, ela vai começar. Alô? Eu Oi? começo a ficar robótica. Oi. Eu começo a Pronto, ficar meio agora foi. Tipo, não sei se sou eu que caio ou se é tu que cai, e aí eu só começo a, tipo, trancar tudo, sabe? Aí, ó, foi a Maria. A Maria, sou eu, a culpa é minha, gente. E eu. Tu começa a ficar meio robótica. Aí a minha mãe vai avisar que caiu a conexão, porque ela tá Voltou? assistindo a Não, não live. sei. Voltou? Fala pra tua mãe aparecer e mandar um beijo, já que tu estragou o mixer dela. Mandou um beijo. Ai, linda, beijo. Aí, ó. Beijo, linda. Aí, enfim. Ah, recapitulando. Eu estava, Recapitulando. eu estava falando sobre. No Fundamental 1, No eu Fundamental me começar a trancar nessa parte. Tá. E aí, no Fundamental 1, começar com aquilo que está adaptado ao nível, né, do aluno. E a partir daí, ele vai começar a crescer enxergando metodologia científica em todas as coisas ao redor dele. Isso é muito importante, porque vai se tornar um processo natural. E vai mostrar que a curiosidade que ele tem nunca deve ser. Porque às vezes a gente vai crescendo e quando as perguntas vão ficando por que o céu azul? Por que tal, tal, tal? As pessoas vão ignorando aquelas perguntas. Tipo, ai, você vai descobrir, sabe? Ou tipo, tanto faz isso, presta atenção nessa outra coisa aqui, olha aqui a fórmula de Bhaskara, para de se questionar. E coisas assim. Só que quando você é estimulado desde pequeno a realmente se questionar e realmente a fomentar aquela curiosidade, isso é muito valioso, porque vai te tornar um ser humano mais criativo. E criatividade é tudo, né? É para fugir dos problemas e ele faz a curiosidade faz você encontrar soluções, seja no trabalho, seja na vida, na sociedade. Então é muito importante um jovem ser apresentado à metodologia científica. Sim, com certeza. E a gente tem muito isso de cortarem a nossa criatividade, né? Tipo, não pergunta isso. Tipo, por que que tu quer saber disso? É, Sabe? Desde que a gente, muitas vezes na escola acontece o contrário, né? Ao invés de nos instigarem a se questionar, a gente, na verdade, é cortado completamente, tipo, não bate a panela, não faz coisa de criança, sendo que tu é uma criança, né? Tu tá ali para explorar. Eu acho que isso é muito bonito, assim. Tem uma frase que o Neil Tyson diz, que é o cara do cosmos, novo, um cientista é uma criança que nunca cresceu. E eu acho isso muito bonito, porque é muito isso, assim, curiosidade, enfim, ficar explorando coisas diferentes. sim, isso é muito importante. Não deve ser esquecido nunca, na verdade. Com certeza. E agora eu queria falar um pouquinho de inspiração contigo, se tem algum cientista, assim, que tu admira demais, uma coisa que quando tu tá muito desmotivada, tu faz para, assim, parar de procrastinar e voltar ao que tu quer fazer, enfim, esse tipo de coisa. Porque acontece demais, né? Então a gente precisa dessas dicas também. Sim. Às vezes a gente só quer ficar deitado, né? Ainda mais no período de quarentena. E não tem problema, cada um tem a forma de lidar com as coisas do jeito que for. Mas quando você realmente quer fazer alguma coisa e tá enrolando aquela sua outra parte, tá enrolando, eu tento pensar não exatamente numa inspiração, tipo uma pessoa, mas um objetivo pessoal, sabe? Porque eu sempre tento me superar e não tentar me comparar com as outras pessoas.
que eu já fiz isso e isso fez um pouco de mal pra mim, pra minha cabeça, porque eu não vou me tornar outra pessoa e não adianta. Então, eu vou tentar fazer o meu melhor. Então, ontem eu fiz tal coisa, hoje eu vou fazer mais do que eu fiz ontem. E assim eu vou avançando a cada dia. Lógico que tem aquelas inspirações clichês, tipo o meu avô, que eu tinha falado antes, que foi a pessoa que me instigou muito o lado científico quando eu era mais nova, mas é uma inspiração em outro sentido, de uma pessoa que me apresentou aquilo e que hoje eu sou muito feliz conversando sobre ciência, porque ele introduziu aquilo um dia também na minha vida. Uhum. Mas como inspiração mesmo para levantar da cama, é que eu quero ser uma pessoa melhor para mim e com base no que eu fui e no que eu quero ser, não me baseando em outras coisas. Sim, com certeza. E aproveitando o que eu quero ser, como que assim, como que tu se enxerga daqui a um tempo, depois da faculdade, o que tu pretende fazer depois disso? Fazer mais projeto de pesquisa, trabalhar com alguma outra coisa, ser professora, enfim. Então, agora. Essa pergunta é bem intensa, eu confesso. Não, a minha irmã esses dias tava brincando. A minha irmã tava assim, ó, numa viagem, sabe? Aquelas viagens e tava falando. Não, porque. A minha irmã tem 14 anos. Ela falou, não, porque eu vou estar na. Acho que ela falou Noruega. O papai vai estar morando em Minas, porque meu pai quer morar no meio de Minas Gerais. A minha mãe vai estar na praia e a Maria vai continuar na universidade. Tipo, falando sobre o futuro, sabe? Aí eu, meio que você acertou, né? Porque eu quero fazer a graduação, quero continuar estudando, quero virar professora nessa área da acadêmica e desenvolver pesquisa. Eu quero mesmo ficar nesse mundo. Lógico que as coisas podem mudar completamente, mas eu gosto dessa perspectiva de continuar no ramo da educação e da ciência. Hoje eu tô dentro de um cursinho popular, eu entrei no meio dessa quarentena já dando aula, dentro de uma plataforma online, né, que está ajudando bastante a manter esse contato com os alunos. Então, é um cursinho popular de universidade, eu não sei se você conhece, mas existem várias universidades que fazem isso, um cursinho popular para os pré-vestibulandos e para os Uhum. pré-vestibulinhos. E aí eu entrei nessa entidade, a resposta veio nessa quarentena, então eu fiz a entrevista, dei uma aula teste, tudo antes da quarentena, e aí agora eu comecei a trabalhar com isso. E educação é Nossa. realmente uma coisa que eu gosto muito, e aí é isso, quero ficar nessa área mesmo, de educação e ciência. Ai, que massa, que bonito. Lindo. Ótimo jeito de, né, usufruir do tempo na quarentena, além das aulas EAD, enfim. É. Além de receber aula, dar aula. Sim, ajudar, né? Tipo, sim, transmitir teu conhecimento, enfim, ajudar outra pessoa. Acho que isso é muito bonito. E agora eles vão descobrir que tu é uma grande cientista brasileira, sendo muito novinha. Então eles vão ficar mais inspirados ainda para entrar na universidade e fazer 1000 pesquisas, tenho certeza. Eu mesma, se tivesse uma professora dessas, ia ficar até nervosa. Mas é muito A gente tem. só comentei que é muito gostoso mesmo. Ainda não tô dentro da sala de aula por questões maiores, Uhum, mas de ficar preparando os slides para mandar para eles e preparando as listas e tal. É muito gostosa essa sensação. que amor. A gente tem algumas perguntas aqui também, então vou fazer. Quão importante é o ócio criativo na elaboração do projeto? Vocês acham essencial ter esses momentos assim de não conseguir pensar em nada, né? De não conseguir ser criativa? É uma dessas perguntas. Que pergunta profunda também, né? Hoje a gente tá profundo. Da Mariana. Então, Mariana, eu considero que tudo é importante. Eu conheci a iniciação científica no ensino médio, mas eu conheci no primeiro ano. E do primeiro até o segundo ano, eu não tive vontade de começar nenhum projeto. E eu já era encantada, eu já gostava de ciências. E, e aí eu falei, a hora que eu quis começar meu projeto, eu também quis, sabe? E fiquei lá um mês trabalhando nele direto e depois, né, continuando trabalhando nele. Mas eu acho que é muito importante você respeitar seu momento.
Então, não tem problema você ficar um ano só falando eu gosto disso, mas ainda não começando. E não tem problema você também começar de cara, porque é aquilo. Eu volto para aquilo de você precisa estar inspirado e gostar do seu assunto para começar a trabalhar nele. Senão, não vai dar em nada. O primeiro resultado errado que você tiver, você vai desistir. Então, é melhor não se forçar e sim mexer com aquilo que você realmente gosta, no momento que você se sentir confortável. Eu tenho muito a ideia de que não existe, tipo, por mais que as pessoas sempre falem disso, assim, do cientista branquinho, de cabelo branco, velho, branco, homem, no fundo do laboratório, e ele tendo a ideia eureka. Eu não acredito muito nisso, nem na parte do cientista, porque, tipo, a gente tá aqui contigo. E segundo, que é a questão da eureka. Eu não acho que as ideias surjam do nada, eu acho que a gente tem muito essa questão de conexão com o que a gente gosta, a gente vai procurar trabalhar com isso. E que a gente vai tendo as ideias, tipo, conforme as coisas do nosso cotidiano vão acontecendo. Eu tenho sempre um caderninho comigo e eu vou anotando, tipo assim, nossa, hoje aconteceu tal coisa. Será que eu consigo fazer alguma coisa para mudar isso, sabe? Então eu anoto isso. Eu acho que isso é muito importante. Porque não é uma questão só de aço criativo, mas é uma questão de também se conectar com o que a gente gosta, com as nossas paixões, como tu falou. Porque se chegar e dar errado, a gente não vai saber por onde começar de novo, por onde fazer. Então, acho que isso é muito importante. E uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu não estou conseguindo pensar em nada é ler. Porque, enfim, ler traz muita inspiração, seja ler um livro normal, enfim, romance Eu, bobo, jogos vorazes, eu leio, até um artigo científico. eu Fala, desculpa. leio muita notícia. Eu falo assim, gente, o que está rolando no mundo inteiro. Aí eu leio notícia, entendeu? Tipo, quero encontrar uma coisa, quero encontrar um problema para eu pesquisar sobre o problema. Eu vejo notícia, aí eu vou ler periódicos para ver se já existe gente que pesquisa naquilo e se é um assunto interessante. E aí, aquele lance do caderninho de várias ideias É. totalmente surreais, inclusive, que assim, não, Maria, Coisas que nunca farei, provavelmente. mas tá lá no caderninho também. E é um caderninho mesmo, porque eu sou uma pessoa super papel e caneta. Eu também. Nossa, se eu não anoto, não tá no cérebro. É, eu também. E falando assim em caderno, como é que era a questão. Enfim, vou fazer uma pergunta antes que a tua mãe mandou fazer, no caso, que A era do minha que tu mãe tá dando aula. é Eu super. só acompanho tua mãe. Ah, do que eu tô dando aula? É porque ela chama. Eu tinha deduzido que era química, entendeu? Interpretação de texto. Nossa, que massa! Diferenciado, adorei. É que eu sempre tive muita dificuldade de interpretação de texto. E no ensino médio. E a gente pensa, tipo, nossa, interpretação de texto, sabe? É uma coisa que parece boba. Só que o jeito que a gente vê as coisas é uma forma de interpretar. Interpretar o texto é interpretar um código. Então, o jeito que o autor quer passar, ou que o cartunista quer passar, sempre foi uma coisa. Sempre foi muito difícil para eu decifrar. Eu sempre tive muita dificuldade nisso. E quando eu comecei a focar nisso, por causa das coletâneas de redação do Enem, eu comecei a perceber o quanto eu não conseguia encontrar moral de fábula e quanto eu não conseguia entender nada de uma poesia. E aí eu comecei a pegar pesado em interpretação de texto, e aí agora eu quero dar aulas de interpretação de texto. Acabei escolhendo essa área dentro do cursinho, porque eu consegui várias dicas comigo mesmo, com os meus erros, e eu percebi o quanto é importante interpretação de texto para várias perguntas e bom, e para produzir redação e para produzir um texto acadêmico, mesmo que seja, então um relatório e tal, tudo isso depende também de muita interpretação das coisas. Não sei, foi uma área que eu achei interessante, totalmente aleatório. Não, é muito massa. Eu não acho que seja aleatório. Tipo, na pesquisa a gente acaba sabendo, aprendendo, né, muito a filtrar o que é verdade, o que é mentira, a entender um pouco mais sobre as informações. Eu acho que essa questão de pensamento crítico, interpretação de texto, até comunicar depois, tudo isso é muito interligado, né? Então é muito bonito. Adorei. Estou surpreendida. A gente tem uma mensagem dizendo que a gente tem muito a ensinar, um olhar de quem observa, sem pressão consigo própria. Vocês têm um olhar incrível sobre como lidar com o tempo. Nossa, achei lindo isso. Caraca, muito obrigada. Inspirador, obrigada, é muito bonito.
Eu também. Ciência e humanas, como sempre deveria ser. Parabéns. A gente tem mais algumas perguntas, eu vou fazer aqui. Tinha uma que eu deixei passar, mas agora vou trazer novamente. Peraí, eu não sei mexer nisso direito, daí eu tô com medo de sair da live clicando, sabe? Tá. A Insta da Ana Paula, então a Ana Paula perguntou, ela falou: tenho 27 anos, estou iniciando na graduação de Ciências da Natureza. Você acha tarde para eu iniciar na pesquisa científica? Mas jamais. Não existe tarde para pesquisa científica. Aliás, não existe tarde para nada, né? Ainda mais hoje em dia, que tantas pessoas fazem graduação aí, depois dos seus, sei lá, 60 anos. Então, realmente, você sempre pode entrar dentro de um universo da pesquisa científica. Ele com certeza não vai fechar as portas para você. Pode não ser fácil, pode ter um monte de comentários e momentos desagradáveis e e tudo mais, mas tudo isso faz parte de uma coisa muito maior, que é a sua vontade de fazer pesquisa. Então, só de você estar aqui ouvindo a gente, mandando essa mensagem com essa dúvida, eu tenho certeza que você quer fazer pesquisa, então é isso que você deve fazer. Com certeza, se tu tem qualquer vontade, assim, mínima que seja, qualquer coisa, eu acho que vale a pena correr atrás, porque senão tu pode até ficar arrependido de não ter tentado, né? E eu acho que, independente do que a gente estiver correndo atrás, seja ciência, seja arte, seja artesanato, eu tô tentando aprender artesanato bastante na quarentena agora, tudo vale a pena, porque, enfim, a gente está conectado com isso. A gente tem outra pergunta aqui, que foi: Maria, como foi conciliar a preparação para o vestibular e o projeto? Então, a Ju, você me perguntou quando a gente se encontrou na Febrace. A Febrace, gente, aconteceu em março do ano passado e eu e a Ju estávamos nessa Febrace. E aí ela me perguntou: e aí, Maria, tomou essa decisão do seu terceiro ano? Você vai continuar desenvolvendo o projeto ou vai focar só para o vestibular? Ela me perguntou exatamente isso. E aí eu falei: ah, não, eu quero tipo continuar com o projeto, tem outras feiras esse ano, tal. E ela falou: ah, que bom, porque eu escolhi a mesma coisa no meu terceiro ano. E assim, eu acho que é uma coisa muito as pessoas devem escolher, né, se elas querem mais também se dedicar ao vestibular ou querem continuar aí na pesquisa. Mas no meu caso, deu certo continuar com o projeto, eu também consegui ingressar no curso que eu desejava. E, e na verdade, parece até ironia, mas na segunda fase do vestibular que eu prestei, que hoje eu estou na universidade, na segunda fase a redação era sobre ciência. Era sobre Ai, como eu vi isso, incrível! era sobre ciência. E eu contei sobre experiências de feiras de ciências. E a redação foi uma coisa que ajudou bastante aí. Então, estudar para o vestibular não é só ficar trancado dentro do cursinho ou ler livros e livros e fazer exercícios e exercícios. É também conhecer o mundo, ainda mais o vestibular de hoje em dia, que quer tantas opiniões de fora, que exige tanto pensamento crítico. E as feiras de ciência trazem isso, né? O mundo traz isso. Então, foi muito importante eu ter continuado nas feiras no terceiro ano. Muito bem. Eu acho que é uma coisa que se conecta, né? Porque feira científica, projeto de pesquisa, tudo isso vai conhecimento, tudo isso vai agregar no teu vestibular. Eu também acabei não, tipo, parando para estudar enquanto todo mundo estava meio que fazendo isso no meu último ano, no quarto. E eu não me arrependo nem um pouco, sabe? Porque eu acho que de qualquer forma tu vai estar aprendendo, tu vai estar testando novos conhecimentos, vai estar lendo coisas diferentes e tudo isso agrega pra ti no geral, sabe? Não necessariamente, tipo, estudar para o vestibular é sentar e ficar fazendo exercício. Tem outras formas de estudar e para fazer um projeto de pesquisa pode ser muito bem uma delas. Sim, lógico. A gente tem mais uma pergunta aqui. Vocês acreditam que a ciência daqui para frente vai ganhar o devido respeito? O que deve acontecer para não se perder de vista essa importância? Então, essa foi para nós duas. É, Polêmica. assim, eu acredito que sim, porque normalmente eu acredito que sim nas coisas. Eu sou uma pessoa que tenta manter esse olhar positivo, porque, repetindo, eu pude ver em várias feiras de ciência o quanto existem jovens dedicados a, a trazer uma imagem
diferente do que muitas pessoas ainda têm no pensamento sobre ciência e como a ciência se reinventa a cada dia. Então, eu acredito que ela vai ganhar o devido respeito, porque a gente precisa respeitar ela. É uma questão de que não tem outra opção. Então, eu acredito muito que um momento todo mundo vai passar a ter esse olhar de que ela é essencial para tornar a sociedade um lugar melhor e que isso é tudo que os cientistas querem. Então, eu acredito muito nos jovens e por isso eu acredito muito que sim, a ciência vai ganhar o devido respeito e que a outra pergunta, o que deve acontecer para não se perder de vista essa importância, é que a gente continue incentivando os jovens a fazerem ciência, com certeza. Porque eles que são o presente e o futuro de todo esse mundo científico, né? Eu concordo muito com tudo que tu disse. Eu acho que a gente já passou por momentos em que, enfim, a gente está enfrentando um momento que as pessoas duvidam muito da ciência, nos últimos 2 anos. E eu acho que o coronavírus, ele acaba que traz essa questão da ciência muito, muito forte. Ele acaba focando muito nessa área de imunologia, mas as pessoas precisam entender que elas precisam respeitar o que a ciência está falando, o que a academia está falando, o que os cientistas estão falando, para realmente terem uma segurança, conseguirem, né, viver. É uma questão de vida ou morte, literalmente. Eu acho que por isso que é tão apelativo e as pessoas começam a lidar muito mais com a ciência agora. E eu acho que a importância, assim, como que a gente faz para isso se manter, é que agora, nesse momento, a gente precisa de pessoas que comuniquem a ciência de forma acessível. E a gente tem vários exemplos disso. Eu acho que o Átila está fazendo um trabalho muito bonito. E eu acho que isso se replica para a gente mesmo, entendeu? Não precisa nem ser só sobre o coronavírus, mas a gente já está aqui hoje conversando sobre isso, já é uma forma de continuar mantendo e, assim, incentivando a importância da ciência, incentivando a valorização da ciência. Então, acho que isso é muito importante, assim, de contar, mandar uma notícia para o amigo sobre ciência, sabe? Esse tipo de coisa, mesmo que mínima, eu acho que isso já reflete muito na importância que a gente dá para isso. Eu acho que a gente fez todas as perguntas, não sei, a gente tinha falado que a gente tinha pulado uma, que eu tinha pulado uma no caso, mas é que eu me perdi um pouco no chat. Peço perdão se alguém quiser que a gente mande, manda aí de novo, mas então eu vou fazer essas últimas 2 perguntas, que a gente já está quase fechando 1 hora, para deixar a live, né, aqui, continuando, gravada. Então, essa última pergunta da Ana Luísa, que é como é ser jovem na pesquisa ciência e ainda representar as mulheres, né? E dar essa visibilidade. E aí depois eu vou te perguntar sobre uma mensagem, assim, final mesmo. Bom, como é ser jovem na pesquisa? Vamos lá. A primeira vez que eu tenho um TED, um TEDx, disponível no YouTube. E a primeira vez que eu tive contato com o pessoal do TED daqui de Campinas foi num Open Mic, então um evento que era frases curtas, assim. E aí todo mundo que tava lá tinha, tipo, mais de 20 anos, tinha uma menina mais jovem, mas a sua maioria eram pessoas, assim, com doutorado e tal, assim, mais dos 30, 40 anos. E aí eu cheguei lá e falei, então, gente, eu tenho 16 anos. Foi a primeira coisa que eu falei, eu tinha 3 minutos para falar. E eu comecei a desenrolar tudo que eu acreditava sobre ciência. E isso, na verdade, foi uma forma deles prestarem mais atenção. Então, às vezes, o que é um problema, a gente precisa botar para fora e trabalhar em cima daquilo, porque isso, às vezes, torna todo o discurso mais interessante. E sobre ser mulher, existe toda uma falta de incentivo para as meninas entrarem nesse ramo das ciências, mais forte ainda nas ciências exatas, e eu comecei a notar isso, principalmente depois que eu estive num museu e vi que tinha uma parede dos cientistas e não tinha nenhuma mulher, e aquilo me chamou muita atenção, e foi assim no meu 8º ano, e aí veio junto tudo esse tal no meu ensino médio, que eu comecei a ligar mais com isso, como as mulheres realmente não estão nos livros, e como a gente, como mulher e jovem cientista, tem um papel muito importante e também é um exemplo para muitas outras pessoas. Então, Eu acho que a gente tá numa cultura que as pessoas fazem pesquisa só na universidade, é muito doutorado, e não tanto gente do ensino médio. Eu acho que isso acaba sendo muito difícil, as pessoas às vezes não acreditam no que tu tá fazendo, mas eu acho que se conectar com outros jovens é um belo jeito de mostrar o poder que a gente tem
E eu acredito muito que a gente tem muito poder, porque como tu falou, a gente não é só o futuro, a gente já é o presente. E essa questão das mulheres, enfim, tá te trazendo hoje aqui, para mim, é uma felicidade absurda de mostrar um exemplo de jovem menina cientista maravilhosa e super sensacional mesmo. Muito obrigada, Maria. E a última coisa que eu queria que tu deixasse era uma mensagem assim, para todos os jovens cientistas que estão nos assistindo agora. Qual seria essa mensagem final? Eu acho que a mensagem final, mais clichê possível e que mais faz sentido na minha cabeça é que ganhar não é tudo. Então, se você é um jovem que está dentro de um universo de feiras e enxerga como objetivo ganhar e apenas ganhar, tenta olhar de um jeito diferente, porque isso não é tudo, sabe? A ciência é um lugar que a gente precisa compartilhar e crescer juntos. E não é ganhar numa determinada situação que vai te tornar mais ou menos cientista. Você é cientista de estar lá pesquisando todos os dias e de estar instigando a sua curiosidade. Então, você já merece um super parabéns por isso e você já é um vencedor por isso, porque você é mais um que está ajudando todo mundo nessa grande rede a tornar o mundo um lugar melhor para se viver, né? Que é esse o papel do cientista. Falou tudo, concordo plenamente. Tem que ter essa motivação de querer ajudar os outros, né? Acho que é para isso que a ciência existe. Então, a gente está chegando aqui ao nosso fim da nossa live. Muito obrigada a todo mundo que participou com a gente, que está aqui até o final. Não se esqueçam de se inscrever na Feira Brasileira de Jovens Cientistas. A gente vai ter palestras tão incríveis quanto essa que a gente teve agora com a Maria Penaquim, maravilhosa, criadora do Biocanudo. E também a gente aceita tanto jovens com e sem projeto, então ter uma pesquisa não vai te desclassificar da nossa feira de ciências, mergulha nisso que a gente te aceita, a gente te abraça, e a gente ainda vai te ensinar como criar um projeto de pesquisa. E, além de tudo isso, nosso evento é patrocinado pela Crimson Education. E eu queria agradecer muito a presença da Maria aqui hoje, muito obrigada pela nossa conversa, é uma inspiração enorme para mim, uma amiga mesmo e uma admiração, realmente. Tu é muito sensacional, obrigada por todas as palavras, por passar um pouquinho disso para os nossos jovens que estão assistindo, para quem também, enfim, já está em outros patamares e está assistindo e está se inspirando com a tua trajetória. Muito obrigada, Maria. Obrigada, Ju. Foi demais. Adorei a participação. E obrigada a todo mundo também que acompanhou e fez pergunta, interagiu. Beijão, gente. Com certeza. Beijão, boa noite.